Oi, pessoal, eu sou Adelmo Silva e estou aqui para apresentar a vocês um trabalho do curso de Licenciatura em Física da Uninter, cujo tema é Situação Financeira, Consumo e Atividade Experimental sobre a Segunda Lei de Ohm. Vejam só, a matemática financeira, a economia e a física, elas estão super relacionadas, ok? E esse trabalho aqui é para mostrar para vocês isso. Ao analisarmos a situação geral do estado de Pernambuco quanto à evolução da receita por período e também quanto à evolução da despesa por período em bilhões de reais, a gente percebe que de 2018 a 2019 ocorreu um aumento de quase 8% nas receitas adquiridas pelo Estado e as despesas tiveram um aumento de quase 7%, ok? Já o percentual de aumento da receita de 2019 a 2020 foi um pouquinho menor que de 2018 a 2019, foi de 5,5% aproximadamente. E já o percentual de aumento das despesas foi de quase 4%. Ok? Percebam que de 2019 a 2020, tanto as receitas adquiridas quanto as despesas aumentaram, porém aumentaram um pouquinho menor do que o período de 2018 a 2019, que foi o período anterior, ok? Então, essa é a análise da situação geral de Pernambuco. Devido à pandemia, ainda assim ocorreram aumentos tanto da receita quanto das despesas. Porém, esse aumento ocorreu em um percentual menor em comparação ao período anterior. Quanto ao quadro pessoal individual, ok? Foi perceptível que despesas como aluguel, alimentação, pagamento de imóveis, energia elétrica, água, transporte e outros gastos totalizaram aproximadamente um percentual aproximado de 75,94%, ou seja, quase 76%. E sobrou apenas 24% aproximadamente para imprevistos ou para a economia, ok? Esses números demonstram uma tendência de estabilidade nas despesas apresentadas. E, finalmente, foi realizado também um experimento utilizando equipamentos do MyLab Albert Einstein, que é um kit experimental da Uninter, ok? Quais foram os materiais que foram utilizados? A placa de ohm, o multímetro digital e 5 fios condutores, sendo que dos 5 fios condutores havia um fio chapeado, cuja seção transversal é um retângulo, tá? E 4 fios cilíndricos, cuja seção transversal é um círculo, ok? Qual foi o procedimento metodológico utilizado, ok? Primeiro a gente teve que descobrir os valores da resistência elétrica dos fios, utilizando para isso o multímetro digital, ok? Depois utilizamos a segunda lei de Ohm, tá? Para calcularmos a resistividade elétrica, ok? A segunda lei de Ohm foi proposta pelo físico e matemático alemão Georg Simon Ohm, ok? Essa lei afirma que a resistência elétrica R é diretamente proporcional ao comprimento do fio, ok? Ou seja, quanto maior o comprimento do fio condutor, maior será a resistência elétrica apresentada pelo material, ok? E também essa lei afirma que a resistência elétrica R é inversamente proporcional à área da seção transversal apresentada pelo fio condutor, ok? Portanto, quanto mais grosso for o fio condutor, menor será a resistência elétrica apresentada pelo material, ok? Então, basicamente, esse é um resumo da segunda lei de Ohm.
tá? E também há uma grandeza simbolizada pela letra grega Rho, tá? Rho. Essa grandeza, chamada de resistividade elétrica, representa o quanto o material resiste à passagem da corrente elétrica. Ok? E quais foram as conclusões que foi possível chegar por meio da realização do experimento? Ok? Cada um dos materiais que estava presente nos fios condutores possui uma composição química, ok? E uma resistividade elétrica diferente, tá? Dos materiais dos fios condutores, o que se mostrou mais adequado economicamente foi o cobre, porque ele possui uma resistividade elétrica menor do que os outros materiais utilizados no experimento, ok? E também o cobre, por ser um material mais barato do que muitos outros metais nobres, tem um menor custo, ok? E também o formato mais adequado de fio foi o cilíndrico. E também esse experimento e essa pesquisa bibliográfica que eu tive que fazer colaboraram para o meu desenvolvimento pessoal e profissional no curso de licenciatura em Física. Então, queridos amigos, essa foi a apresentação. Forte abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.